Fala consultores, consultoras, Márcio Martinelli aqui para mais um vídeo. No vídeo de hoje eu pretendo explicar o que é o consultor funcional. Eu há 12 anos, como eu sempre falo, eu saí da área de finanças, e fiz a transição de carreira para a área de implementação de sistemas ERP, mais especificamente do sistema da Microsoft Dynamics Finance and Operations. Eu sou consultor funcional. Então o que esse profissional faz? Recentemente lá no meu perfil do Instagram, se você não me segue lá ainda, não deixe de seguir, é martinelli.marcio. Eu também compartilho vários conteúdos lá, muita informação sobre essa profissão. Então, se você não me segue ainda, não deixe de seguir. Também segue aqui a gente nesse canal, porque aqui é onde eu compartilho o conteúdo mais denso, mais longo, com mais informação. Então, no vídeo de hoje eu pretendo te contar um pouco o que é o consultor funcional. Recebi essa pergunta recentemente e eu vou compartilhar aqui um pouquinho da minha experiência, como consultor funcional, o que esse cara faz. Então vamos lá. Toda empresa, quando uma empresa grande, uma manufatura ou uma empresa de serviços, mas de um porte, vai ter um sistema de gestão, um sistema que a gente chama o sistema ERP, que vai controlar lá as finanças, controla o estoque, controla contas a pagar, receber e tudo isso. Então, esse tipo de sistema, ele não vem pré-configurado, porque normalmente um sistema desse porte, ele tem funcionalidades que podem servir para vários tipos de ramos de atividade. Então, vai depender muito do que você vai implementar naquela empresa. Então, o consultor funcional, basicamente, ele é a pessoa que tem conhecimento das regras de negócio. Na época, quando eu comecei na área de implementação de sistemas, eu comecei através da minha expertise na área de impostos. Antes de me tornar um consultor, eu era analista fiscal, então minha especialidade era impostos, legislação tributária. Então, geralmente, o consultor é alguém que já tem uma vivência em uma determinada área. Por isso que eu sempre falo aqui que, para quem já tem uma experiência em uma área de negócios, é muito fácil de você entrar para a área de implementação de sistemas, porque você já conhece o resultado esperado. O que vai te faltar, o que você precisa, é o conhecimento do sistema. Então, aí é onde entra o seu conhecimento funcional. O consultor funcional, ele vai ser a pessoa que tem o conhecimento da regra de negócio combinado com o conhecimento das configurações do sistema. Então, o consultor funcional ele vai estudar aquele sistema, vai saber aonde configurar o código de imposto, como é que eu configuro um CFOP. Então, o consultor funcional ele vai ser responsável por saber onde configura um CFOP, onde que eu configuro um CST, como é que eu crio uma nova conta contábil, aonde vai ficar o plano de contas. Então, o consultor funcional, ele sabe disso. A partir desses dois conhecimentos, ele vai interagir com o cliente para transformar as necessidades do cliente em regras de negócios no sistema. O que isso quer dizer? Vamos supor que o seu cliente, você vai começar um projeto de implementação. Então, dentro do projeto de implementação, você tem fases do projeto. Projeto, a gente chama de projeto justamente porque é uma coisa que tem começo, meio e fim. Então, o projeto tem um período. E dentro desse período, você tem fases. E o consultor funcional, em cada fase do projeto, ele vai ter uma atuação diferente. Então, vamos começar pela primeira fase do projeto. Qual que é a primeira fase do projeto? Você vai ter uma fase que nós chamamos a fase de análise, fase que a gente chama aqui de discovery, aqui na Nova Zelândia, onde eu trabalho, no mercado internacional. Algumas empresas tratam isso como o discovery, a fase onde você está ali entendendo os negócios em um high level, de uma forma geral, mais superficial. Então, a primeira fase de análise é onde você vai sentar com aquela empresa que quer implementar o sistema, e aí, como consultor funcional,
você vai começar a perguntar o que aquela empresa faz. Geralmente, né, durante essa fase de análise, o cliente ele já te forneceu uma lista de requisitos ou de processos que ele pretende atender com aquele sistema. Então, baseado nisso, né, você vai ler aqueles requisitos e você vai começar a extrair o máximo de informação que você precisa. Para isso, né, você precisa conhecer a área de negócio. Como é que eu vou falar com um contador, com um CFO, se eu não conheço nada de contabilidade, né? Eu posso não conhecer do sistema nessa fase, porque a primeira fase de análise eu preciso entender o que o cliente quer fazer. Eu não vou dar solução para ele agora. Então eu preciso conversar com ele e falar, ok, quantas empresas você tem? Né? Quando você vai fazer uma gestão de empresa, o que você precisa saber como contador, como analista financeiro? Você vai saber, quantas empresas você tem, né, dentro do seu negócio? Eu tenho 5 empresas. Uma empresa que faz a manufatura, uma empresa que faz a distribuição, eu tenho um escritório de vendas. Então você vai começar a coletar esse tipo de informação, né? Você vai entrar ali na área de negócio. Isso é o que eu acho muito interessante dessa profissão. Foi o que mais me atraiu na carreira de consultoria, é a oportunidade de você estar por dentro de várias áreas de negócio. Você vai aprender através daquela empresa o que aquele tipo de business faz, né? O que aquela empresa faz. Se você é uma empresa de prestação de serviço, né, de manutenção de máquinas, por exemplo, você vai saber o que aquele ramo de atividade faz. Se é uma empresa que produz, por exemplo, eu tive, né, numa empresa de produção de porcelana, como é que funciona esse processo produtivo? Então, nessa fase de análise, você vai entrar, é o seu primeiro contato com a empresa. Então, você não sabe de nada, você sabe lá, você tem aquela lista de requisitos que eles te deram, e através da sua experiência como profissional, você vai começar a fazer as perguntas. Né? Se eu estivesse na área fiscal, por exemplo, né, quando eu iniciei através da área fiscal, então eu ia perguntar para ele, ok, quantos CNPJs você tem? Quantas inscrições estaduais? Você tem empresas que são isentas? Você faz importação? Você faz exportação? Você tem, né, drawback? Você entrega que tipo de declaração? Quais são os impostos que você recolhe? Tem algum imposto específico para essa área que você trabalha, né, para o seu segmento a indústria que você trabalha? Tem algum tipo de regime especial? Né? Então, essas perguntas, quem pode fazer? É o profissional que tem experiência. Eu não preciso saber nada do sistema agora. Eu, como especialista fiscal, eu sei o que uma empresa da área fiscal vai precisar fazer. Quais são as obrigações que ele entrega? Você entrega todas as obrigações, você entrega SPED, você entrega a DCTF, que eu acho que nem sei se tem mais, mas você entrega a GIA, você entrega o Sintegra, né? Você vai começar a coletar aquelas informações, porque baseado nisso, você vai começar a pensar qual vai ser o tamanho do seu trabalho naquele projeto, certo? Então, primeira fase de análise. Você vai coletar as informações e aí você vai usar a sua experiência na área de negócio para fazer as perguntas certas, ok? Então, uma pausa aqui, por isso que eu sempre falo que você como profissional da área de finanças, você já tem meio caminho andado, você já tem condições de fazer uma análise num cliente, certo? Você já possui essa experiência. Se você trabalha na área de contas a pagar, vamos dizer, você sabe quais são os processos de contas a pagar de uma empresa, certo? Então você vai conseguir desenvolver um diálogo com aquele cliente, tá? Então, primeira fase, análise. Depois desse processo de análise, né, geralmente quem faz isso são consultores mais experientes, mas você já começa a se familiarizar com quais são os trabalhos que serão executados como consultor. Então, depois disso, eu coletei aquelas informações e eu vou começar a pensar quais são os módulos que eu preciso implementar para suprir a necessidade, né, para cobrir aqueles requisitos, aqueles processos de negócios que eu vou endereçar através do sistema. Então, aí
você vai ter uma fase aqui onde são as estimativas, etc., que não vem ao caso para você, não precisa muito detalhe agora, mas aí você vai começar, durante esse processo, a entender quais são os módulos que você vai implementar do sistema, certo? Então eu vou olhar lá, ó, o cliente, toda empresa, né, para utilizar um sistema financeiro, ele vai ter contabilidade, certo? Então eu vou falar assim, ó, vou utilizar o módulo contábil. Essa empresa, ele tem quantos planos de conta? Tem um plano de conta centralizado? Ou ele tem um plano de conta por empresa, porque são negócios diferentes, eles não querem misturar, né? Tem empresas que podem ter mais de um plano de conta. Então, você vai começar a ver isso. Vai precisar de contas a pagar? Vai precisar de contas a pagar. Vou precisar de contas a receber? Sim. Tem contas a pagar, receber. Vai fazer o budget, né? O orçamento? Não sei, depende. Ok, então você olhou quais são os módulos que serão implementados. A partir daí, começa uma nova fase, que é a fase de design, né, que é o desenho da solução. Nessa segunda rodada, você vai voltar com aquela mesma equipe que te passou os requisitos, provavelmente, e você vai entrar no detalhe agora, né? Você vai começar a fazer uma relação do que você entendeu na primeira conversa e você vai agora para o sistema e vai falar assim, olha, para esse requisito, né, para suas empresas eu vou utilizar aqui, a gente vai precisar do plano de contas. Você tem um plano de contas atualizado? Então você vai começar a coletar essas informações do cliente para que você comece o seu design, né? Você comece a construir o sistema. Então a segunda fase vai ser a fase de design, onde você vai começar a entender os detalhes de cada operação, né? Você tem contas a pagar? Tem. Que você paga fornecedores nacionais, fornecedores estrangeiros, você tem um processo de compras, então você vai começar a configurar o sistema, né? Na verdade, você vai começar a entrar no detalhe de quais as funcionalidades do sistema que você vai precisar utilizar para implementar, né, para implementar aqueles processos de negócio. Então, design é onde você vai começar a entrar num detalhe, mas agora já pensando na solução do sistema. Então, seja esse sistema o Dynamics Finance Operation, que é o que eu trabalho, ou seja ele o TOTOS, seja o SAP, o JD Edwards da Oracle, não importa. Qualquer sistema ele vai ter esse processo, né? Eu falo muito do Dynamics porque é a ferramenta que eu trabalho no momento, mas essa metodologia ela vai utilizada por todos os ERPs. E aí, a partir disso, você vai ali começar a configurar o sistema. Nessa fase de design, você vai utilizar ainda o seu conhecimento da regra de negócio para a configuração do sistema. Você vai começar a configurar ali. Em algum momento, você vai se deparar com cenários que, de repente, o sistema por si só não vai conseguir cobrir aquele requisito, né? Você não consegue fazer aquele processo de uma forma automatizada no sistema. Então, nesse momento, quando você não tem uma função específica para cobrir aquilo, você vai encontrar um que a gente chama um gap. E esse gap, você vai precisar endereçar ele. Você vai endereçar ele através de uma customização ou você vai precisar encontrar um workaround, né? Uma forma de o cliente fazer aquilo de processo de uma forma manual ou utilizando diferentes telas do sistema, né? Mas aí você vai começar a entrar mais no detalhe de cada coisa. Feito o design, você tem ali já quais são as funcionalidades do sistema, como é que você vai configurar e se você tem gaps. Né? Se você tem gaps, você vai ter customizações, processos que você vai ter que customizar ou integrações com outros sistemas. A partir dessa fase, você vai para a fase de building, né? A construção do sistema ali, onde você vai realmente pegar aquele plano de conta, colocar dentro do sistema. Você vai pegar ali quais são os tipos de pagamento, os métodos de pagamento do cliente, e você vai configurar um por um lá, ou utilizar uma planilha em Excel, passar para o cliente, dar essas informações, você vai importar elas para dentro do sistema. E aí você vai marcar aqueles flags, né, que fala, essa função vou utilizar? Marca sim, devo checar se a invoice, né, a fatura é duplicada ou não.
Então você vai ter parâmetros que você precisa preparar de acordo com aquele negócio. Então você vai para a fase de construção do sistema, aqui a building, né? E aí é onde você também vai fazer as especificações funcionais, que são os documentos que você vai entregar para o desenvolvedor para que ele possa desenvolver as funções que você precisa. Mas esse é mais detalhe, vamos pular essa fase para agora. Então, resumindo até agora, você fez a análise, usou o seu conhecimento, foi lá, entrou no detalhe, agora você precisa do seu conhecimento no sistema, para que você possa saber se aquilo é fit ou gap, né? Se vai funcionar com o sistema por si só, ou se você precisa customizar. Então aí você vai desenhar ali a sua solução, e depois você vai começar a construir o sistema. Ok? Até aqui? Certo. Passada a fase de building, você vai entrar na fase de teste, User Acceptance Test. E para isso, você vai precisar treinar o cliente naquilo que você configurou, certo? Então, nessa fase de User Acceptance Test, que é o UAT, você tem duas coisas que você vai executar. Uma é o treinamento, que User Training, que é você vai treinar os usuários finais, os usuários chaves, na verdade, e aí, a partir disso, eles vão ser capazes de testar o sistema. Então, todas as funções que você implementou, né, que você já configurou o sistema, você vai precisar ensinar o usuário-chave como utilizar isso. Então, você vai ter os treinamentos. Você vai ter o treinamento da contabilidade, o treinamento de finanças, de contas a pagar, receber, você vai ter o treinamento de estoque. Então, durante o treinamento, você é o responsável, o consultor funcional é o responsável por ensinar o cliente como é que ele vai executar as tarefas do dia a dia dele. Como é que ele vai configurar o sistema se ele precisar amanhã depois criar um novo CFOP, se ele precisar criar um novo código CST, né? Então, o cliente precisa ter a capacidade de fazer isso no futuro, né, para manter o sistema. Então, o treinamento é o momento onde você vai estar ali em contato com o cliente. Eu, particularmente, adoro essa fase de treinamento, quando você vai para o cliente para ensinar ele a usar o sistema. É uma fase muito legal do projeto, que é quando você faz os treinamentos, né? Você precisa estar ali, dominar bem aquilo que você configurou para conseguir apresentar e ensinar o cliente. Então, se você gosta de ensinar pessoas, gosta de treinamentos, é uma outra área da consultoria que eu sou fascinado, eu gosto muito da área de treinar, de ensinar. Até por isso eu estou aqui compartilhando meu conhecimento com vocês nesse canal, porque eu gosto muito dessa parte de transmissão de conhecimento. Ok? Então, na fase de treinamento, você vai treinar o cliente para que ele possa testar o sistema. Durante o teste, né, UAT, é quando o cliente começa a pôr a mão no sistema. Então, ele vai começar a criar lá uma conta contábil, ele vai fazer um lançamento de um diário, né, da contabilidade, e aí, durante esse processo, podem acontecer erros, né? Você está, na verdade, testando o sistema para ver se o sistema funciona ou não. Então, quando ele começa a fazer os testes, a responsabilidade do consultor funcional nessa fase é dar o suporte para o cliente. Vamos supor que ele está tentando lançar uma nota fiscal e ele não consegue, dá um erro. Pode ser por dois motivos. Ou ele está fazendo um processo errado, diferente daquele que você ensinou no treinamento, ou alguma das configurações que você deveria ter feito, ou que você fez, não estão funcionando como você imaginou que funcionariam. Então, o consultor funcional, ele tem que ir lá e analisar aquele erro, aquele problema e resolver. Se é uma configuração, você vai configurar o sistema. Se é problema de treinamento, você vai reforçar o treinamento que você já deu. Você vai falar, você não pode clicar aqui, ou você precisa primeiro confirmar a ordem de compra para que depois você consiga fazer, né, o lançamento, o post, né, o lançamento da nota fiscal. Então, você está pulando uma fase do processo, por isso que ele está te dando esse erro. Tá? Então, o suporte ao usuário final, ou ao key user, é uma parte bem importante do processo.
E nessa fase é onde ele vai ganhar confiança no sistema ou é onde ele vai ficar preocupado se as coisas começarem a dar errado. Então, uma responsabilidade muito grande do consultor é que você, antes de entregar para o cliente, que você faça os seus testes, né? Até quando você faz a sua preparação para o treinamento, é um momento onde você também vai testar ali um pouco mais daquilo que você já configurou para ter certeza que as coisas estão funcionando adequadamente. Porque o nível de confiança do cliente, né, do usuário final ali, vai depender de como as coisas vão funcionar para ele. Se começa a dar um monte de problema, você já começa a matar a confiança do cliente e ele já começa a ficar preocupado com o sistema, né? O sistema é um processo de mudança muito grande numa incorporação. Então, tem pessoas que estão resistentes à mudança, tem pessoas que estão preocupadas se vão perder o seu emprego ou não. Então, assim, é um momento bem tenso, né? Por isso que eu acho muito legal, porque você está sempre na adrenalina, né? Sempre muita tensão, pressão, mas ao mesmo tempo é emocionante. Você tem que garantir que aquelas coisas vão funcionar de forma esperada. Então, ali, User Acceptance Test, você vai dar o suporte, tá? Passou essa fase de UAT, você vai para a reta final, que é o Go Live. Né? O Go Live é quando o sistema vai começar a funcionar em produção, vai tirar o sistema antigo e vai começar o sistema novo. Então esse é o período mais crítico do projeto, né? Onde você vai dizer se o projeto foi sucesso, foi bem implementado ou não. E durante essa fase de virada do sistema, do Go Live, você tem ali as atividades que a gente chama do cutover, né? Que são as atividades de corte ali do sistema legado, do sistema antigo, para entrar o sistema novo. Então você vai ter que fazer ali o fechamento no sistema anterior para trazer os saldos da contabilidade para o sistema novo. Você vai fechar ali o seu contas a pagar e você vai trazer as faturas em aberto para você pagar. Você tem que transferir isso para o sistema novo. Então, durante esse período, é uma fase onde você vai fazer ali a migração final dos dados, né, dos clientes, fornecedores e tudo mais. Né? Ao longo do projeto, você vai cuidar dessas coisas, mas essa é a reta final, onde você vai trazer o resultado final de todas essas informações e você vai colocar no sistema ali para fazer o Go Live, certo? Você vai trazer a última informação de estoque, você vai reconciliar suas contas de estoque para ver se estão batendo e aí você está pronto para Go Live. Né? Então você vai colocar todas essas informações no sistema de produção, porque até então você estava fazendo isso em teste, e você vai colocar isso no sistema em produção. Então ali você tem o cutover, que é a fase entre o Go Live, né, e a virada do sistema, e depois dar o suporte para o sistema. Então, quando você faz essa fase final, você vai dar o apoio para o cliente, como é que ele vai trazer esses dados para o sistema, você vai provavelmente ajudar ele se ele tiver dificuldade na conciliação. Então, por isso que é importante que você tenha vivência na área, né, de finanças, para que você tenha conteúdo, você tenha experiência suficiente para dar o suporte para o cliente. Você tem que saber do que você está falando. Então, nessa fase, você vai ajudar o cliente a trazer esses dados, transferir esses dados. E aí você vai fazer o que a gente chama, né, que é o CRP, que é o Conference Room Pilot, que vai ser ali um smoke test, né, um teste integrado. Né? Você vai testar o sistema de ponta a ponta funcionando num ambiente de produção para garantir que aquele sistema está funcionando já num outro ambiente. Cada vez que você muda as informações de um ambiente para o outro, você tem risco de perder alguma coisa, de uma coisa que não estava configurada num lugar, parar de funcionar. Então, aquela é a reta final. Como consultor, você vai estar ali dando suporte ali para garantir que as coisas estão funcionando. Né? Não tem nenhum erro, se der erro, você tem que resolver rapidamente. Então, essa é a responsabilidade do consultor funcional. Você vê que o tempo inteiro, o consultor funcional está em contato ali com o key user, com os usuários finais. Né? Você vai estar sempre pronto para ajudar, para resolver problemas. A função do consultor funcional é resolver os problemas do sistema, resolver os problemas do cliente. Então você tem que ser um cara que gosta de uma pessoa, né? Uma mulher ou um homem, um cara que gosta de resolver problemas. Tá? Passou isso, Go Live.
Então você vai ter ali a virada do sistema. Você colocou todos os dados lá e o cliente vai começar a utilizar aquele sistema em produção. A partir daí, terminou a fase, o projeto como um todo, né? Você fez ali o começo, o meio e o fim. Então esse é o final. Depois disso, é o suporte pós-go live. Você geralmente dá umas 2 semanas de suporte, ou dependendo do tamanho do cliente, você vai ficar ali por mais alguns meses, né? E aí você, como padrão de entrega de sistema, você será responsável por dar o suporte para o cliente fazer o primeiro fechamento dele. Então, quando ele fizer o primeiro fechamento de mês, e aí você considera o projeto como entregue com sucesso, né? Se as contas baterem, ele conseguir reconciliar e fechar a sua contabilidade ali, né, sem problemas. Ok? Então, basicamente, hoje nós falamos da profissão do consultor funcional, né? O consultor funcional é uma pessoa responsável por configurar o sistema. Ele é o profissional que converte ali as regras de negócio em configurações dos sistemas, em processos do sistema, para que o cliente possa executar as suas tarefas do dia a dia. Durante esse projeto, né, durante a implementação do sistema, o consultor funcional vai estar envolvido em todas as fases do projeto, desde a análise, né, nós falamos da análise, que é onde você captura ali os requisitos do cliente, você vai dali para a fase de design, que é o desenho da solução, depois, né, você constrói o sistema, então você vai ter a fase de building, você vai construir o sistema, configurar e se tiver que desenvolver coisas. Depois você vem para os treinamentos e teste, né, o User Acceptance Test. Então você vai treinar e aí testar, o cliente vai testar, você vai dar, o consultor funcional é quem vai dar o suporte. E aí você tem o Go Live, onde o consultor é responsável por ajudar na preparação dos dados para a virada final do sistema. E depois você tem a entrega do sistema, e aí todos os problemas que acontecerem no dia a dia quando o sistema entrar em produção, o consultor funcional é quem vai estar ali lidando com os usuários para ajudar na resolução dos problemas, que é bem normal nos primeiros meses de uso do sistema. O cliente faz coisas erradas ou o sistema não funciona porque não foi testado determinado processo. Isso é natural do projeto mesmo. Então aí ele vai pegar do Go Live, vai dar o suporte ali para o cliente, e aí a última coisa é fazer o fechamento do primeiro mês da empresa. Ok? E aí, encerrou o projeto, vida que segue, você vai para um cliente novo provavelmente, ou você vai seguir com a fase 2, 3 daquele projeto, porque às vezes tem mais coisas para serem desenvolvidas, você pode ficar por mais um ano naquele cliente que já foi implementado. Eu, particularmente, gosto de terminar um projeto e começar outros. Aqui na Nova Zelândia, a gente costuma trabalhar em 2 projetos ao mesmo tempo, às vezes até 3 clientes. É bem corrido aqui, mas é bem legal, é bem emocionante. Quando você pega projetos maiores, obviamente, você não consegue fazer mais de um, você precisa ficar focado ali num cliente grande. Então era isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Espero que vocês tenham gostado e isso ajude a despertar o interesse nessa profissão que eu acho muito bacana, que é a de consultor funcional de implementação de sistemas ERP. E se você ainda não se inscreveu, não deixe de se inscrever aqui nesse canal. Eu vou trazer aí mais conteúdos também práticos sobre o sistema Dynamics Finance Operation, como você pode tirar uma certificação e tudo mais. Valeu, até o próximo vídeo. Muito obrigado.